Olá, Vulgar, seja muito bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui nesse canal estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura dos grandes livros do mundo ocidental, uma coleção publicada pela Enciclopédia Britânica. O meu objetivo aqui é sair da minha vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual. Meu nome é Otton Sá e eu te convido a participar dessa jornada. Aqui nós vamos conversar sobre esses grandes livros. E no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o teatro grego chamado Édipo em Colono. A edição que eu tenho é esta daqui, é uma trilogia compilada pela Zaha Editora, em que nós temos as peças Édipo Rei, a Édipo em Colono, que nós vamos falar hoje, e Antígona. Apesar dessa não ser uma trilogia que foi composta em sequência na época lá por Sófocles, ela foi compilada depois em trilogia, se eu não estiver enganado, pelo filho do Sófocles, salvo engano. Se essa informação estiver errada, me corrijam, por favor, aqui embaixo. No vídeo anterior da peça Édipo Rei, que eu vou deixar aqui no card, nós iniciamos o arco de Édipo e a descoberta de Édipo acerca de sua própria identidade, acerca de suas origens. E nós temos ali um mote da peça que parece ser essa busca do Édipo pela sua verdade. E quando ele encontra essa verdade, ela é tão dolorida que ele não suporta. E aí nós temos a representação simbólica dele furando os seus próprios olhos e ele caindo em exílio, ele saindo em exílio. E nós temos em Édipo em Colono, essa peça que nós vamos conversar aqui hoje, o Édipo neste processo de exílio e numa busca por um acolhimento. Então nós temos um Édipo já velho, aparentemente maduro e cego, sendo guiado por sua filha fiel e escudeira chamada Antígona. Então Édipo ele passou por esse processo de exílio e ao passar por esse processo de exílio ele vai caminhando, buscando, né, acessar aí a sua acolhida, o seu conforto, e ele encontra esse conforto nesse bosque sagrado que ele acessa ali em Colono. O bosque era uma área sagrada, sacra, das Eumênides, antigas Erinhas ou Fúrias. Nós já conversamos sobre elas quando a gente falou da Oresteia, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. E nós temos, portanto, o Édipo tentando encontrar a sua remissão. E eu gostaria de comentar aqui um aspecto, uma possibilidade de interpretação simbólica da peça. Eu não vou fazer aqui o resumo da peça, tá bom? E uma possibilidade aqui que a gente tem de interpretação é a seguinte: Édipo, ele tem um certo tipo de temperamento impulsivo. A gente viu isso quando falávamos sobre a peça Édipo Rei. E você pode acessar esse temperamento meio que impulsivo de Édipo lá na peça de Édipo Rei. E ele vai sofrendo também por maldições hereditárias, vamos dizer dessa forma, né? Por pecados que são de seus familiares. Ele herda essa linhagem trágica e ele sofre por conta dessa linhagem trágica. Ele vai sofrer por conta de seu temperamento, mas ele vai sofrer também por essa linhagem que ele herdou e que ele não teve culpa. É um destino trágico que é colocado diante de Édipo. Ele não tem controle sobre isso. Ele precisa, infelizmente ou felizmente, não sei, só aceitar esse destino. E é muito legal, assim, é muito bonito como em Édipo em Colono nós temos um Édipo cego porque ele descobriu a sua verdade e a verdade dolorida, e ele é cego para o mundo exterior. Lembra que no drama lá em Édipo Rei nós temos uma dificuldade dele mesmo de observar o seu interior.
Então ele era muito perspicaz, um Édipo que resolvia charadas, enfrentou a esfinge, e ele conseguia ter um olhar muito acurado, muito aguçado, muito agudo para as realidades externas, mas ele era ignorante às realidades internas. E nós temos simbolicamente o Édipo, ao descobrir a sua própria verdade interna, ele fura os olhos como se dissesse assim: eu não quero mais saber dessas realidades externas, eu não quero mais saber daquilo que está fora de mim. Agora o que importa para mim é eu trabalhar essas verdades internas, então com os olhos cegos, cegados para a realidade exterior, ele começa cada vez mais a acessar a sua realidade interior. E este é um movimento muito belo, simbolicamente falando. Então Édipo se exila e ele começa esse processo de acesso cada vez maior, mais profundo, mais penetrante à sua realidade interior. E em Édipo em Colono a gente percebe um Édipo já velho e muito mais sábio. A gente não encontra um Édipo impulsivo, com uma certa híbris, com uma certa desmedida. Pelo contrário, a gente encontra um Édipo virtuoso, moderado, acolhendo o seu destino, aceitando o seu destino e desta maneira, portanto, tendo a possibilidade de sua remissão, de sua salvação. Tanto que aqui a gente tem um arquétipo lindo, que é o Édipo no final da sua vida. Ele aceita o seu destino, ele acolhe aquilo que foi traçado pelos deuses e, ao fazê-lo, portanto, ele abençoa outras pessoas. Então, a profecia dizia que no local em que Édipo fosse enterrado, o seu corpo serviria como proteção, como guarida para aquela geografia em que ele fosse enterrado. Então aqui nós temos uma simbologia muito linda, que é a seguinte: quando eu aceito os meus destinos, quando eu aceito a minha identidade, só a partir daí é que eu começo a me tornar uma bênção para outras pessoas. Só que aceitar essa minha realidade é dolorida. Aceitar essa minha realidade é um processo extremamente exaustivo. E eu só vou conseguir, portanto, olhar para fora, abençoar outras pessoas, alcançar outras realidades quando eu aceitar o meu próprio destino. E esse daqui é um dos aprendizados que nós temos em Édipo. E eu converso mais sobre isso profundamente na nossa plataforma exclusiva do projeto Reforma Clássica. Se você quiser fazer a sua inscrição, faça, que eu tenho conversas um pouco mais demoradas, mais longas sobre os livros que nós estamos lendo. É só acessar aqui o link embaixo na descrição da QIFI. Então, me diz se esse arquétipo não é lindo. Me diz se essa lição não é poderosa. A partir do momento em que eu me cego para as realidades exteriores e eu começo a voltar os meus olhos para a minha realidade interior, aceitar os meus destinos, aceitar a condição que eu nasci, onde eu nasci, o local que eu nasci, né, as minhas condições hereditárias, as minhas condições psíquicas, psicológicas, de personalidade. Quando eu acolho tudo isso, aí eu tenho a possibilidade de abençoar outras pessoas. Então, Édipo em Colono é esse arquétipo desse sábio já, que aceitou tudo isso dentro de si, e ele tem, portanto, esse final de remissão. Então, toda a sua linhagem familiar trágica é redimida a partir desse processo de aceitação, a partir desse autossacrifício consciente do seu próprio destino.
E é um texto muito profundo, que a gente pode discutir vários aspectos, mas eu queria trazer esse ponto especificamente aqui para a nossa conversa nesse vídeo. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse tipo de conversa. Aqui no card eu vou deixar a nossa playlist dos livros, dos grandes livros que já lemos aqui no canal. E de novo, se você quiser apoiar o projeto e ter conversas mais demoradas e mais profundas sobre os textos que estamos lendo e continuaremos lendo aí por sei lá quanto tempo, porque é muito texto, então eu te convido a fazer a inscrição no projeto, apoiar o projeto. Você faz um pagamento lá, vê as condições, menos de R$ 1,50 por dia, e aí você vai ter acesso aí para a vida toda a conteúdos e que vão formar a tua personalidade, que vão orientar a tua vida, para poder você sair da vulgaridade, assim como eu estou tentando sair da minha vulgaridade. E esse texto de Édipo é maravilhoso por conta disso. Olha só quantas provocações nós não temos nesse texto. Então, espero que você tenha curtido essa nossa conversa. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá o like aí e acompanhe as nossas conversas sobre esses grandes textos do mundo ocidental. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.